Há tempos o cinema sofre com a dificuldade das adaptações. Nem sempre as histórias dos livros ou de programas de TV e rádio se transformam em filmes de qualidade, ou mesmo em filmes aceitáveis. Atualmente são os quadrinhos os mais presentes nas tentativas de adaptações, e dentre os que tiveram sucesso nessa empreitada, Scott Pilgrim contra o Mundo é definitivamente um dos melhores. Baseado na HQ escrita por Brian Lee O'Malley, o filme de Edgar Wright é um marco geracional do universo pop, por conseguir juntar uma história vinda dos quadrinhos com elementos do videogame e da cultura jovem em geral. É um amontoado de mídias que conversam perfeitamente durante o filme, e por causa disso as cenas fluem naturalmente e o plot permanece interessante durante as quase 2 horas de vídeo. Bom, em primeiro lugar, a gente percebe que o Wright conseguiu permanecer fiel à história da HQ. Por mais que 7 ex-namorados do mal pudessem comprometer a leveza do filme, o diretor escolheu manter todos os personagens para que a história de Scott Pilgrim pudesse ser encarada como uma progressão de difícil conquista, assim como nos videogames. É claro que nem tudo que está na HQ foi adaptado para a tela, mas considerando aí o tamanho dos quadrinhos, que foram divididos em 3 volumes, e o tempo médio de um filme, a fidelidade com a história de Brian Lee é impressionante. Fidelidade inclusive que pode também ser percebida nos diálogos que foram precisamente reproduzidos dos quadrinhos para o filme. This whole thing is an unmitigated disaster. I think act of God is a pretty decent excuse for a lousy date. So this is a date, eh? Did I say date? Slip the tongue. Também o casting do filme é excepcional. Todos os atores são representações incríveis de sua contraparte no papel e interpretam os personagens da mesma forma que os imaginamos enquanto lemos a HQ. O único que destoa dessa sequência de gêmeos referenciais é o próprio Scott Pilgrim, interpretado aí na tela grande por Michael Cera. A jogada aqui, na minha opinião, também foi proposital. Cera ele representa o jogador participando daquela história na pele de Scott, como se fosse uma brincadeira com um protagonismo presente em vários jogos de videogame, em que o próprio jogador assume a posição de personagem principal. E quem melhor que Michael Cera para interpretar um gamer genérico com pouca expressão própria? Outra característica de identidade com a HQ foi o uso constante de onomatopeias durante o filme, inclusive retratadas por meio de tipografias incríveis que conseguem ser divertidas por elas mesmas, sem a necessidade de qualquer referência para acompanhar ou explicar a presença delas. Bom, o filme, além da proximidade com as HQs, também consegue retratar com bastante propriedade o universo do videogame. A transição acontece com muita naturalidade, devido aí ao uso de diversas características presentes também nos jogos, como os hit combos, a presença de fraquezas específicas nos oponentes e as diferentes táticas necessárias para superar certos estágios da trama. Mas ainda mais pertinente que essas características todas é a progressão do personagem que fica bem clara durante o filme. Números são inseridos durante as cenas de luta com os oponentes de Pilgrim, assim como o avanço nos estágios são também representados nos videogames mais clássicos. Wright também faz bastante uso da letra X para representar as iminentes lutas que Scott teria que vencer, além também da possibilidade de falha. Ele também usa como metáfora para a dificuldade de se manter um relacionamento sadio e não muito problemático, que é um dos temas do filme. Por causa dessa imersão no universo do videogame, o filme garante uma das principais liberdades que o torna tão gostoso de assistir. Ele não tem medo de parecer pouco realista ou fantasioso demais, lugar em que muitos filmes falham porque se limitam à veracidade do que pode ou não se ver na tela. Scott Pilgrim contra o Mundo não tem medo de assumir que é, antes de um filme com atores de carne e osso e cenários reais, uma história em quadrinhos, cujo único compromisso é com a diversão do leitor. Por isso, Wright abusa do exagero nas cenas de luta, prezando aí bem mais uma coreografia visualmente frenética e emocionante. A par do visual, que é incrivelmente impecável, também a adaptação das músicas para o filme é algo impossível de se passar batido. Muita dedicação foi colocada aí na gravação das canções que compõem a trilha sonora e que são também parte fundamental da trama. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Nada no filme é encarado com desdém ou com pouca atenção. A maioria das cenas possuem gags engraçados ou mesmo intervenções gráficas. E é tudo propositalmente pensado para que nenhum momento da experiência de se assistir o filme passe batido. Juntando tudo isso, temos em Scott Pilgrim contra o Mundo um verdadeiro universo de referências. Vemos um filme sobre uma HQ mais ou menos imersa no mundo do videogame, em que os personagens tocam numa banda e brigam contra ex-namorados malignos.
Wright consegue unir o visual, o texto e também a música, todos executados de maneira impecável em um dos filmes mais completos da última década.